Olá, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a este Cultura em Revista, este que é o quinto programa da terceira temporada. Eu hoje tenho aqui dois convidados muito especiais. Eu tenho comigo a Rita e o Rui, que tornam os dias, eu arrisco dizer, até a vida de quem os rodeia, muito mais bonita. Eu sou apaixonada por este projeto que vocês vão ver e já vão perceber porquê. Eu acho que eles, ao escolherem misturar as palavras com a arte, criaram uma coisa realmente fantástica. E é isso que vamos mostrar aqui hoje. Obrigada. Olá, Rita. Olá, Rui. Muito bem-vindos e muito obrigada. Obrigada. E eu vou explicar para quem nos está a seguir então aqui em Portugal, no Brasil e pelo resto do mundo também. Vocês vieram um bocadinho mais cedo, inclusive, para estarem aqui connosco hoje, porque vão estar presentes na concentração de motas de Faro, que vai ter início na próxima quinta-feira. Vocês costumam rumar muitas vezes aqui ao Algarve, daí eu achar que fazia todo o sentido ter-vos aqui connosco, neste programa na Connect TV Algarve. Já vos vi no Bikers Fest, este ano temos uma novidade que vem por aí, no American Cars, mas vamos voltar um bocadinho atrás e explicar como é que isto tudo começou. Porque de técnica de comunicação, a uma dada altura desempregada, a um projeto novo, a tornar-te empreendedora, foi uma coisa que aconteceu muito rápido. E se calhar, como se costuma dizer, o verdadeiro significado de quando se fecha uma porta, abrem-se várias janelas, não é? Completamente. Rita. Eu sinto-me verdadeiramente uma privilegiada, porque tive a possibilidade de estudar na minha área de formação, a área que eu gostava, de trabalhar 9 anos na minha área de formação. Aprendi imenso e acho que o universo, no seu tempo, colocou no meu caminho aquele que seria o meu projeto de vida. E tive a felicidade de, no dia em que fiquei desempregada, eu sonhei com esta ideia de negócio. Sonhei que tinha que criar algo meu, que associasse aquilo, como muito bem disseste, as palavras com a arte. No início, obviamente, que foi difícil, estava até mais inclinada a criar algo com provérbios, com citações de autores portugueses, mas algo mais popular. Mas depois as coisas foram evoluindo para a personalização também, com fotografia. Fui colocando também as minhas próprias frases, tentei colocar mais em prática o meu outro lado mais criativo, de quem gosta bastante de escrever, e as coisas foram tomando um caminho muito bonito, que eu sinto claramente que era o meu caminho de vida. Portanto, eu tive que fazer o meu percurso, adquirir o know-how que na altura foi necessário para ter as competências necessárias para conseguir fazer um bocadinho de cada coisa que aqui está, tanto a componente gráfica, como a execução da peça, como a comunicação do produto. Tudo isto tive a felicidade de ter, não só em termos genéticos, porque sempre fui uma comunicadora nata, mas também o know-how que eu adquiri ao longo do curso e ao longo dos 9 anos de vida profissional ligada à área da comunicação, que me permitiu criar este projeto diferente. É um projeto que de facto é diferente porque acrescenta emoções, traz as emoções à flor da pele, e acho que é tão bonito quando nós conseguimos desenvolver uma peça que vai tocar e que vai despertar o melhor de nós através da força das palavras, que me sinto claramente realizada, e acho que é sem dúvida por aqui o caminho. Sempre fizeste artesanato? Já tinhas esse gosto quando eras pequenina? Como é que foi surgindo o teu... É engraçado Não era um hobby essa que já pergunta. É engraçado, porque sabes que eu sempre fui uma miúda muito espevitada, sempre gostei de fazer muita coisa. E eu lembro-me, com 10 anos, eu ia passar férias a Sesimbra e havia as lojas, as chamadas lojas de companhia, que tinham os fios de pesca com os quais eles rematavam os rios. E cada loja, cada barco, tinha uma cor. E eu ia pedir esses fiozinhos às várias lojas de companhia e fazia uns anéis e umas pulseiras e ia vender para o muro da praia em Sesimbra. Já estava lá o espírito. Com 10 anos, estava lá o espírito. Mas nunca na minha vida pensei que fosse de facto fazer algo em termos de artesanato. Eu era mais comunicação. Portanto, começou aí o bichinho. Depois comecei a fazer, para além do fio de pesca que utilizava nessas peças, comecei a fazer peças em fio de alumínio, pregadeiras, anéis. Inclusive, eu estive aqui numa loja no Algarve à venda e vendia muito bem. E era sempre espetacular quando vinha de férias e trazia um dinheirinho extra. E quando comecei com as palavras com arte, a minha ideia inicial até era essa, associar as pregadeiras à componente das palavras que estariam no marcador de livro, portanto serem 2 objetos complementares que associassem de facto esses 2 fatores. Mas depois deixei de fazer porque não tenho tempo, isto já nos leva imenso tempo, já não dá para voltar a essa faceta criativa que o fio de alumínio me proporcionava também era muito giro. Não se sabe o dia da manhã e Não se se isto vai sabe. tornar Sim. uma...
se vais ter mais pessoas, eu sei que, mas já lá chegamos. Tens já Sim. alguém também que trabalha com vocês. Exato. Para além disso, e tenho só que fazer aqui este apontamento, estava-te a perguntar se já tinhas esta veia artística, a Rita também tem outra veia artística, que é a voz. Pronto, na altura tive vários projetos musicais, sim. Também, tive que ir mas abandonando. Isto tudo a reforçar que tu sempre estiveste ligada justamente às artes, não é? Às palavras e às emoções, não é? Sim. Cantavas muito fado também. Sim. E é engraçado que eu tive muitos anos um projeto em que cantávamos em casamentos na igreja e postávamos muito em Teresa Salgueiro, em Madre Deus, e no final dos casamentos as pessoas vinham ter comigo, eu pensava que era um disco que estava a tocar, fiquei tão emocionada, tão sensibilizada, e era tão bonito eu acabar cada casamento e sentir que de facto tocava às pessoas, que eu senti desde cedo que tinha essa missão, entre aspas, de tornar a vida das pessoas diferente através das emoções. Nunca pensei que evoluísse para outros âmbitos e que, para além da questão musical, depois conseguisse criar o meu próprio projeto de vida que transportasse tudo isso em cada peça. E isso é muito bonito, fazer a diferença na vida de alguém. Porque eu acho que, para além da beleza das peças e do trabalho todo que aqui está, tu também tens, e de poder ser tudo personalizado. Exato. Não é? Eu posso chegar e pedir para me fazeres, lá está, personalizado, com uma frase ou com um nome, mas quando a pessoa não sabe muito bem o que quer, tu também tens uma capacidade de ler um bocadinho, não é? De conversares um bocadinho com a pessoa, o que é que se adequa é um dos principais fatores que eu tenho sempre muita preocupação. É criar uma relação tão bonita com a cliente que a cliente se sinta acolhida. E que depois consiga dizer, a Rita sabe sempre o que eu quero. Porque eu tenho o cuidado de perceber qual é o objetivo, quais são as cores que a pessoa acha que são mais adequadas para aquela pessoa, qual é o tipo de peça que vai ser mais útil, mais prática para quem pretende oferecer. E depois vou ajustando, vou aconselhando várias frases, vou enviando as frases, vamos vendo as cores, vou aconselhando as polipeles, vai-se ajustando daqui e dali e as pessoas sentem-se verdadeiramente acompanhadas. E hoje em dia isso perde-se tanto que eu acho que uma das principais razões pelas quais as pessoas nos procuram é sentir esse acompanhamento, esse cuidado. Eu acho que no fundo é essa a palavra principal, cuidar, as pessoas sentirem-se cuidadas. E eu gosto que cuidem de mim, portanto também gosto de cuidar dos outros. Porque antes falávamos só em fast food, eu agora acho que é a época do fast tudo. Completamente. Porque é tudo muito efêmero e as pessoas habituaram-se também a comprar naqueles sites que não vamos referir, mas que sabemos que existem, e é tudo muito igual e é tudo muito, não é? E aqui temos aqui cada peça é única. E quando é personalizada então é mesmo única. Isso é muito giro. Aqui fazendo um resumo assim muito breve, isto, portanto, falávamos de 2012, se não estou em erro. Em 2012. Surgiu foste expondo, foste tendo as tuas peças em lojas. Exatamente. Surgiu o nome, surgiu o primeiro logotipo. Tudo criado por mim na altura, pronto. Exato. O registro da marca também foi uma das principais preocupações, ser marca registada desde o início. Comprámos logo o domínio das palavras com arte na internet, embora não tenhamos tempo para fazer a gestão das redes sociais da forma como gostaríamos. Portanto, essa base da comunicação, que eu no fundo tinha essa preocupação já por defeito profissional, foi logo o que eu procurei assegurar. E depois, a partir daí, as coisas foram crescendo. Fui experimentando quais as peças que teriam maior aceitação no mercado, tanto a nível de encomendas como a nível das lojas. Fui testando a resistência dos materiais, porque há uma diferença brutal, desde a primeira peça até isto, não tem nada a ver. As próprias polipeles que se utilizavam, a linha que era fio de algodão, agora é fio de sapateiro, a plastificação, para teres uma ideia, era plastificado com aquelas, como nós plastificamos os livros, no fundo, não é? E agora não, é tudo plastificação a quente. Toda essa evolução, obviamente tivemos que começar por algum sítio, mas houve uma subida maravilhosa e é tão bonito ver esse crescimento de forma sustentada e de forma equilibrada, não querer dar um passo maior do que a perna, não. Tudo foi evoluindo no seu tempo. E pronto, e depois chegámos onde estamos. Chegámos, temos, ainda não falámos então, que a uma dada altura... A altura o Rui entrou na minha vida. Eu em 2013 foi quando eu decidi começar a viver mais disto, porque em 2012 criei a ideia de negócio, depois trabalhei num centro de miúdos com deficiência, e quando fui convidada para ficar, é que eu tive de tomar a grande decisão. Ou fico a trabalhar lá, ou aposto seriamente nas palavras com arte. E como eu na altura tinha ido ao programa do Gocha e tinha havido um grande boom de comunicação, eu achei que era o tempo certo para viver verdadeiramente disto. E comecei a apostar em 2013. Na altura, em 2013, 2014, comecei a fazer feiras,
Aderi a um grupo de artesãos também na altura que me facilitou a entrada em algumas feiras para tentar perceber melhor o mercado. Depois com o Rui, juntámos em 2015, eu divorciei-me, juntei-me com o Rui em 2015, em 2016 foi um período conturbado porque a minha mãe adoeceu e nós estivemos a cuidar da minha mãe, portanto parámos a nossa vida para cuidar da minha mãe. E em 2017, a minha mãe faleceu em 2016, em 2017 decidimos que o Rui se desempregava e começávamos os dois só a viver disto. E seja o que Deus quiser! E já estamos em uma boa 2025. aposta! Foi em 2017 que as coisas deram um boom muito grande. Não sei se queres falar das principais conquistas desse ano, desde que entraste. Não sei se te lembras mais ou menos o que é que... O que é que te fez abraçar isto, para começar? O que é que, em vez de dizeres, como se calhar muitos companheiros teriam dito na altura, dizer assim, Rita, faz lá tu isso e eu não tenho paciência. Eu caí um bocadinho de paraquedas. Eu sempre fui aquela pessoa que, ao contrário dela, que sempre teve esta aptidão para as artes, era muito difícil ter uma positiva a trabalhos manuais. Portanto, nunca na minha vida me imaginei a fazer este tipo de trabalho. Mas depois é tal coisa, às vezes é a necessidade. E foi para o bem, na altura, para o bem de nós os dois, começamos a perceber que os dois juntos a trabalhar, que o projeto criava outro tipo de dimensão. Não era ela fazia as coisinhas, eu não tinha muito a ver com ajudava, mas não tinha muito a ver com... Ainda hoje não tem muito a ver com a parte criativa, mas pronto, mas sempre funciona um bocadinho como o pêndulo, como o fiel da balança. Mas foi uma questão de necessidade e de ver o que é que era melhor para a nossa família naquele momento, e então decidimos abraçar este projeto assim. Quando vos conheci, e agora que referes, falaste no pêndulo, isso é como quem dá a cara, não é? Que está aqui, não consegue estar se não estiver rodeada de pessoas que fazem o restante trabalho, que é igualmente importante. Obviamente. Por isso, quando eu vos conheci, embora é perceptível que a Rita é muito mais comunicadora, mas ele está sempre a trabalhar nas peças. E ele me traz muitas vezes à terra. Eu sou muito sonhadora e às vezes isto enerva-me um bocadinho, porque ele, isso não vai funcionar. E eu, claro que vai funcionar. E depois eu provo que funciona. Mas outras vezes não, outras vezes ele tem razão. São poucas, mas ainda há. E eu preciso de facto desse equilíbrio. Eu sou balança, as balanças andam sempre na procura do equilíbrio. Ele é virgem, é mais terra, puxa mais para a terra. E esse equilíbrio é fundamental quando se constrói um projeto desta natureza. Porque às vezes não se consegue viver dos castelos, porque as coisas têm que ser sustentáveis ao ponto de vivermos disto, não é? E às vezes é preciso tomar decisões duras, que eu tenho mais dificuldade em tomar, tenho muita dificuldade em dizer o não. Por exemplo, com um ponto em que eu tive que deixar de aceitar encomendas nesta altura das feiras, e foi ele que me disse, Rita, não dá, já não consegues chegar a todo lado, portanto tens de tomar uma decisão, tens de dizer às clientes que só é possível retomares as encomendas em setembro. E eu pensei, tens razão, amor, porque de facto eu não consigo... Ele disse em outubro, há bocadinho, já estás a roubar um mês. Já estás a roubar um mês. E tem que ser, esse equilíbrio é fundamental e ele terá-lo. E depois também a outra questão de, para eu conseguir fazer a base das peças, tem que haver alguém que faça todas as outras tarefas que ele assegura, e que mesmo na gestão com os miúdos e tudo, e só dessa forma, com esse equilíbrio é que é possível. E agora, vamos mostrar aqui algumas pecinhas e aproveitar para explicar aqui um bocadinho então como é que é a vossa dinâmica, como é que é dividido o trabalho, o que é que o Rui faz. Eu sei que ele estes pontos aqui maravilhosamente dados, é ele que faz, não é? Ele faz tudo. Na altura era eu que fazia a furação, isto é tudo furado com alicate, fura-furo. Assim que isto não há máquinas, isto pois, é tudo feito à mão. É à mão e é muito duro para uma mão feminina conseguir... Cheguei a um ponto em que tinha esta base da mão em sangue, porque eu tive uma vez uma encomenda de umas emendas que eu vi-me grega para conseguir fazer aquilo. E ele de facto tem uma estrutura de mão que faz aquilo, parece estar a brincar, pronto. E eu faço toda a criação gráfica, a impressão, a plastificação, coisas de muito detalhe, o corte com a guilhotina, que é feito sempre a olho, mas depois ele ajuda também nas outras partes, tipo cortar os cantinhos. Temos antigamente até os cantinhos nós cortávamos com a tesoura, até que houve uns artesãos, nossos amigos, Rita, tu cortas isso assim? Não, eu vou-te emprestar uma máquina e corto os cantinhos, olha, boa. Pequenas coisinhas que vão de facto evoluindo e que ajudam bastante. Mas toda a parte mais criteriosa de criação dos moldes, de colocar as molas, de ficar tudo justinho, de montar a peça até ao ponto dele furar, aí tem que ser eu. Porque eu sou muito rigorosa e muito perfeccionista.
o grande enfoque dele é a furação e depois a cozedura. Porque até mesmo na furação, quando é feita a furação, depois aquilo fica umas coisinhas que têm que ser tiradas. Até isso tem que ser eu, porque com a força dele e com a sensibilidade dele, basta o rasgão mal dado e aquilo rasga a peça. Portanto, o grande potencial dele, onde ele é mesmo muito, muito forte, é na furação. E eu aí tive que dar a mão à palmatória e tive que delegar, porque eu era muito... Não, eu é que tenho que fazer porque tem que ficar perfeitinho. Quando ele começou a fazer perfeitinho, eu digo, agora estás preparado. Agora é muito só teu. E a cozedura também, e pronto, e outras pequenas tarefas também que ele também colabora bastante. Mas essas são aquelas que são... A furação então é mesmo só dele. Pronto, eu aí nem... Só se estiver muito aflita, aparecer alguém numa feira, quero um porta-chaves com o nome, e ele por acaso não está, aí eu faço, na boa. Agora, de forma continuada, vocês trazem material feito, mas como eu também já tive a oportunidade de ver, também estão a fazer durante as feiras. Vocês não Temos param. que estar sempre a fazer, porque lá está, isto sendo artesanal, nunca temos estoque suficiente para conseguir ir buscar à caixa e repor. Embora este ano, pela primeira vez na vida, desde que temos a nossa querida Ritinha a colaborar connosco e que nos tem ajudado imenso na parte da cozedura das peças, temos conseguido pela primeira vez ter algum estoque de ímãs, que é no fundo as peças que nós vendemos mais, são de facto os ímãs. E ter algum estoque nessa área já é uma conquista maravilhosa, que nós nunca conseguimos ter, porque às vezes chega uma pessoa, já vendemos os ímãs todos de meio, temos de fazer na hora, pronto, e vai-se e faz na hora. Só que uma pessoa quase não respira, uma pessoa nem consegue ir à casa de banho, porque é um trabalho muito intenso de colmatar falhas na hora. Pelo menos nos ímãs temos esse trabalho assegurado. Há outro tipo de peças que nós não conseguimos fazer na hora, nomeadamente as carteiras, os japamalas, tudo isso são peças que requerem outro tipo de contexto. Mas, por exemplo, um marcador de livro, um porta-chaves, um ímã, coisas que nós possamos furar e cozer na hora, consegue-se dar resposta. E isso é muito bonito. Sobretudo uma pessoa que chega lá e quer, há o nome do filho, mas não há da filha. E a pessoa, oh meu Deus, até agora levo para o filho e para a filha, então prefiro não levar. Não leva. Não há problema que eu vou ver se tenho aqui o nome da sua filha e se houver nós fazemos na hora. E as pessoas ficam felizes, porque assim levam um miminho que podem levar para as filhas, é uma coisa acessível, porque os nossos preços, as pessoas às vezes também estranham o facto das coisas serem tão baratas, mas nós preferimos às vezes ter um preço mais acessível, mas que chega a toda a gente. Porque às vezes há pessoas que vivem do artesanato que colocam preços muito elevados e depois nem toda a gente pode lá chegar. E nós tentamos colocar um bocadinho no lado dos outros também. Até que ponto é que nós também poderíamos comprar, para que toda a gente possa ter acesso a este tipo de materiais. Muitas vezes refere-se que é barato porque, lá está, e quem sabe dar valor são muitas mas horas. há pessoas que acham cara. Muitas horas que são, que é aquilo que eu dizia cara. há pouco, são visivelmente materiais de qualidade. Sim, isso claramente que são. Nós temos o privilégio de ver muita gente a passar por nós nas feiras. Olha, ainda tenho aqui o porta-chaves que já nos vendeu há muitos anos. Isto está impecável, está impecável. As pessoas ficam felizes porque veem que de facto as coisas são duráveis. E as carteiras, eu fico tão feliz quando uma cliente chega ao stand para pagar e abre uma carteira nossa que eu fico toda babada. Porque é de facto esse reconhecimento. Se quiseres mostrar então uma coisa lá para casa, eu acho isto da carteira fantástico porque lá está. Às vezes temos aqueles dias maus, não é? Então, a pessoa tem um dia mau e quando abre a carteira e está a pensar na vida, mas tem uma mensagem bonita, ou tem qualquer coisa, ou tem a fotografia dos filhos, ou tem a fotografia do mundo, tem aquela frasezinha que diz tu vais ser capaz hoje e de repente isso é capaz de mudar o dia de uma pessoa. Completamente. As palavras têm um grande poder, uma grande força e é por isso que nós utilizamos as palavras como veículo de comunicação. Essa eu interrompi, entretanto. Sim, esta por exemplo diz, mãe, o teu abraço será sempre o meu porto seguro. Que é uma palavra que as mães sabem, mas nós dizemos a uma mãe que elas serão sempre o nosso porto seguro. Acho que enche o coração de qualquer mãe. Eu, infelizmente, já não tenho a minha, mas se o meu filho me disser isto, eu também, para desabar a chorar, também não é preciso muito, que eu sou uma chorona. Ou não fosse eu uma mulher de emoções. Mas as palavras têm esse dom de tocar e de muitas vezes mudar a vida das pessoas. Porque muitas vezes não conseguimos verbalizar. E quando damos uma peça que leva a essa mensagem, conseguimos chegar lá sem... Eu tive uma cliente que me disse uma frase tão bonita, como é que era? Naquele vídeo, que disse, esta frase é maravilhosa. Então não te lembras, amor? Também se lembrar. que é chegar ao coração das pessoas sem falar. No fundo é isto que as palavras fazem, chegamos ao coração das pessoas sem ser necessário dizer uma única palavra, porque as frases falam por si, as palavras falam por si. Eu, inclusive nas minhas peças também, que se quiseres eu posso mostrar alguns claro exemplos, por exemplo, claro eu gosto muito de príncipezinho, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, este é o meu porta-óculos, por exemplo.
Está personalizado com uma fotografia minha tirada em contexto Motar, com o meu Motar. colete Motar. Aqui há de facto essa personalização. No meu porta-canetas, que anda sempre comigo com a agenda, o meu filhote, Amor Incondicional, que é muito curto, mas diz tudo, não é? Os nossos filhos são sempre os nossos grandes amores. A minha bolsa de telemóvel, que seja infinito aquilo que nos faz bem. Esta é uma pintura que eu fiz na nossa autocaravana, pintei mesmo com a minha caligrafia, e esta é a nossa fotografia. É a minha bolsa de telemóvel pessoal. Também temos estes cordões para o telemóvel. Também São uma segurança, porque às vezes uma pessoa distrai-se e quando vê o telefone já está no chão. E de facto também está personalizada com os meus gatos, amores da dona, com os meus 3 gatinhos. Que são tudo coisas que me dizem bastante, fotografias e frases que me dizem bastante. Esta é a minha carteira pessoal, o tal modelo duplo que nós falávamos, igual àquele da mãe, que é a peça mais completa que nós temos neste momento, em que coloco os cartões e o dinheiro à frente. E aqui tem a família toda, e uma frase sobre a família. Nesta família damos beijinhos e abraços, dizemos amo-te, erramos e pedimos desculpa, dizemos por favor e obrigado, cumprimos promessas, encorajamos e apoiamos, rimos muito, choramos às vezes, somos gratos, somos felizes. Acho que uma família é tudo isto, e daí eu ter feito questão de ter colocado as pessoas especiais da minha família, os que estão e os que já cá não estão, mas que serão sempre família. Yeah. E pronto, já estou eu outra vez. Não consigo, desculpa. É isso que tu passas cá para fora, e é isso que o vosso projeto passa cá para fora, são essas emoções. Porque nós somos pessoas de emoções e o mundo está tão feio. Isto é triste hoje em dia, não é? E eu não sou muito diferente de ti. Pois, tu és igual. És uma chorona como eu sou chorona como o meu pai. Pequenas coisas podem fazer a diferença, como dizíamos há bocadinho, não é? Exatamente. Podem fazer a diferença entre um dia triste e um dia feliz para alguém. E é tão bonito ter o feedback das pessoas quando alguém oferece uma peça e as pessoas às vezes me mandam tipo um print screen de como é que a pessoa reagiu, ou o post que a pessoa colocou a agradecer, e sentes que de facto aquilo acrescentou o valor. Não é só uma peça útil, é uma peça que de facto fez a diferença. E é tão bonito sermos o veículo desse amor, não é? Dessa emoção que é levada até à pessoa. E é isso que faz de facto sentido. E é por isso que nós temos tanto orgulho naquilo que estamos a construir, e que já lá vão 13 anos de Palavras com Arte, já é obra. Nós ainda não mostramos lá para casa, mas depois já vamos mostrar também, já peço ao Edson para mostrar, porque entretanto, não falámos há pouco, quando chega ao Rui também chega um logotipo novo que eu acho giríssimo. Chegou os mascotes, olha, para casa nós não trouxemos mascotes. Vamos mostrar lá para casa. Ainda bem, vamos mostrar lá para casa. Eu acho que quem teve a ideia? Adoro o logotipo. Quem teve a ideia, amor? Olha, na altura era uma colega nossa que começou a trabalhar. Pois é possível que tenha sido eu. Era uma colega que na altura tinha uma filha que trabalhava nessa área do design, e ela estava a fazer alguns logotipos semelhantes, e eu lancei-lhe esse desafio. Eu, como sou muito chatinha e gosto de muitas coisas mesmo com rigor, aquilo foi um bocadinho trabalhado, mas de facto chegou uma imagem final muito gira. Eu andava sempre com uma florinha ou com uma bandeletezinha cor-de-rosa, sempre muito mimocas, com as cores cor-de-rosa, que eu sou muito menina do cor-de-rosa, e ele na altura usava uma boina para trás. Sempre a camisola de alças, que ele andava sempre com camisola de alças e de calções, todo muito prático, e a boina para trás. E aquilo ficou a imagem, foi em 2017, não foi que nós criamos o logotipo, foi em novembro de 2017. E é giro que as pessoas chegam, olha, estes são vocês. É assim, tipo, uma coisa assim patusca, assim, os bonequinhos, fica patusca. Acho que quem vos conhece e vos vai vendo ao longo das feiras, e agora vamos chegar aí um bocadinho, o que é que vocês fazem neste momento e como é que foram entrando também, estão cá para a concentração. Exatamente. E começaram a entrar também nesse mundo Motar. Qual é a diferença das concentrações, desse tipo de certames para as feirinhas? É imensa, imensa. Nós, felizmente, neste momento somos uma unidade produtiva artesanal com carta de artesão, e isso dá-nos também uma credibilidade muito maior do que anteriormente, porque conseguimos entrar em feiras onde antigamente não entrávamos, que só pessoas com carta de artesão é que conseguem, de facto, entrar, mas há feiras que são um bocadinho mais elitistas e que os próprios colegas são muito competitivos entre si. E como o artesanato nos remete muitas vezes também para um artesanato mais tradicional, e o nosso é mais contemporâneo, há muita gente que não aceita com bons olhos
esta visão mais refresh do artesanato e não tem a capacidade de inovar e de se adaptar à nova realidade, e que às vezes, nós felizmente, graças a Deus, temos a facilidade de nos darmos bem com toda a gente. E há uma ou duas pessoas neste universo que nós não gostamos, de resto estamos bem com toda a gente. Isso é maravilhoso. No entanto, não tem nada a ver o público motar e os colegas motares com as feiras ditas convencionais, não é? Este desafio das concentrações, até foi o Rui, a ideia foi do Rui. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que foi o primeiro ano? Como é que começou aqui em Faro? Aqui em Faro foi uma aposta de risco, pelo menos da minha parte. Um risco muito grande. Porque nós vínhamos de uma feira até perto de nós, que já fazíamos há algum tempo, e eu vinha um bocado desapontado com a feira. E disse ela, nós temos que começar a fazer coisas maiores, irmos para fora. Não queres ir fazer o quê? Olha, temos que ir onde há muita gente. Muita gente, temos que fazer uma concentração de Faro. Mas nós com estas coisinhas cor-de-rosa vamos para a concentração de Faro. Eu disse, coisas cor-de-rosa, mudamos de cor. Mas eu acho que pode ser uma aposta, pode ser outro mercado que vamos explorar e isso tudo. E então, com um bocadinho de receio da minha parte, porque se não desse certo... Bem, tinha que me ouvir. Despedido não poderia ser, portanto, iria ser um sofrimento muito maior, não é? Ia ser um castigo muito maior. Mas correu muito bem e tanto correu tão bem que até os dias de hoje mantém-se essa aposta. E acho que foi um ponto de viragem no nosso... Muito grande, tanto que hoje em dia é o nosso principal enfoque, é neste tipo de feira temática. O facto das peças, em termos de imagem, também serem criadas por nós, dá-nos precisamente esta versatilidade de adaptarmos o tema ao evento. Pronto, e aqui começámos a fazer as peças com temáticas mais motares. Por exemplo, tens aí perto um porta-chaves de Orgulho em Ser Motar. Eu não sei se as pessoas conhecem, nós aplicamos a imagem à frente, a polipela atrás, depois furamos tudo à mão e cosemos com fio de sapateiro. E este ano, o ano passado, começámos a criar esse das mulheres, porque há tanta mulher motar. E por que não fazer esta abordagem? É outro nível. Exatamente, uma mulher motar é outro nível. Eu sou pendura, sou motar. Acho que é o espírito que conta. Mas há muita gente que é de facto a condutora principal e fez todo o sentido essa personalização e essa mudança de enfoque para não ser só a questão masculina. E tal como criámos esses porta-chaves, começámos a criar também em imã, as marcas também, essa abordagem das marcas, mas aquilo que nos fez mais sentido, e é como que uma homenagem à nossa participação neste tipo de eventos, são os ímãs artesanais, em que nós espelhamos no fundo a imagem do evento numa peça que os visitantes podem levar e podem colecionar, porque assim podem ir colecionando as várias edições em que estiveram presentes. Começámos de facto em 2017, um bocadinho a medo, mas as coisas foram fluindo, foram evoluindo. É muito bonito o facto das pessoas nos procurarem hoje em dia. Olha lá estão os senhores dos ímãs, vamos buscar o ímã deste ano. E vai-se fazendo uma história bonita. E às vezes ainda é possível comprar. Nós temos sempre que ter dos outros anos. Temos, porque para colecionar. Está-se a tornar uma peça de coleção. Completamente. E esse é o nosso objetivo, é uma homenagem, porque é de facto uma peça de coleção. Faro foi pioneiro nessa ideia diferente de homenagem ao certame, e depois fomos fazendo também com outro tipo de feiras motares, de outras concentrações. Este ano fazemos agora Góis. Tivemos muito tempo em que fizemos a Fatacil aqui no Algarve e tivemos de tomar a grande decisão de trocar a Fatacil e apostámos em Góis. Foi das nossas melhores apostas de sempre. O Ericeira Custom Fest, que é recente, mas que também gostamos imenso. O Setúbal Custom Fest, na nossa cidade, não é? Já é também uma história muito bonita. A Vidigueira, também, que já fazemos há imensos anos. O Santiago on Wheels, também agora que estamos a fazer todos os anos. Depois temos outras concentrações que fomos fazendo. O Rio Formoso, o Barca Fest, o São Brás de Alportel, os Lagartos. Fomos sempre fazendo outro tipo de eventos em que, quando achávamos que se justificava, fazíamos o imã, mas os mais fortes são estes que eu mencionei cá acima, que estes fazemos questão acabei de ver de estar vou mostrar lá para casa em primeira mão, que já temos aqui. Exato, então. esse é mesmo em primeira mão. Deste ano. Já temos aqui, acho que não estava a acertar na câmara, mas já temos aqui, lá para casa. Imagem à frente, polipela atrás. Imã deste ano.
Depois é furado e cozido. Outra vez. Artesanalmente. Que está lindíssimo, à semelhança de todos os outros. Esta concentração é sempre mágica, porque nós começámos ainda na altura com uma tenda de campismo que colocávamos atrás, depois fazíamos tipo um avançado, que era a nossa cozinha. E era uma tenda que nós montávamos daquelas de pop-up e as coisas foram evoluindo de uma maneira tão bonita que a própria concentração reflete o nosso crescimento. Porque começámos com tenda, depois comprámos uma Ford Transit, passámos a dormir um bocadinho melhor na Ford Transit, agora a autocaravana, agora o quiosque, porque antigamente era a tenda e hoje em dia temos a felicidade de ter um quiosque com outras condições, com outra visibilidade. Tudo isso é muito bonito, que é um percurso sustentado e que revela um forte crescimento amadurecido, não é no ar, é amadurecido com muitas conquistas que nos fazem saborear ainda mais este percurso. E que é possível também, e é bonito vocês terem construído isto, não é? Tu tenhas começado com a ideia inicial, mas depois de ter-se juntado a ti, e esse crescimento não é só no negócio, mas vocês, nota-se que a dinâmica entre vocês é tão bonita e por isso é que conseguem produzir peças tão bonitas, acho eu, porque se não fosse assim... É possível, tenho uma grande influência. Não é? Acho que por isso é que conseguem transmitir e conseguir passar isso que essas vocês emoções sentem cá para fora. Nunca foi difícil... As pessoas nunca tentaram dizer isso não vai dar em nada, isso é uma brincadeira. Há sempre essa isso tendência. Não é um trabalho, sim, não é há pessoas que ainda hoje perguntam: mas isso é só um hobby, não? Um hobby? Isto ainda tem tempo para dormir. Temos amigos que nos conhecem desde sempre que acho que ainda não perceberam bem a dinâmica. nem a dimensão. Nem a dimensão. Portanto, as coisas têm crescido bastante e hoje em dia são projetos sustentados que nos permite viver dele, portanto já não é uma brincadeira de artesanato, não é? Mas, recapitulando, qual era a pergunta inicial agora para mim? É porque eu entretanto disse isto, porque há muito essa tendência das pessoas acharem que de desvalorizarem. Tudo Sabes que quando eu comecei este projeto... muito direitinho e muito certinho e tudo, e que só tem êxito quem tem profissões muito reconhecidas. Pronto, não é? era aí que eu queria chegar. E a diminuir um pouco tudo o que é ligado à arte, seja na música também, não é? Os músicos sofrem isso. Tens toda a razão. E é um bocadinho essa coisa. E sabes que às vezes isso vem dos nossos próprios... Eu quando comecei, os meus pais tinham muita reticência eu ter começado este projeto, porque eu era uma pessoa com algum reconhecimento, alguma credibilidade no mundo das relações públicas, as pessoas gostavam muito do meu trabalho, era no Estado, e então os pais que deixam de ter uma filha com algum reconhecimento, com um título académico, e de repente vê a filha a fazer feiras, são eles próprios os primeiros a não aceitar da melhor forma e a colocarem muitos medos. Só que eu nunca fui uma pessoa de medos. Eu nem na pandemia, que foi a altura mais desafiante que nós tivemos, nem aí eu tive medo. Um único momento, porque eu sei aquilo que tenho em mãos e eu sei que o universo colocou isto no meu caminho, é sempre para correr bem. Porque se for para correr mal, é aprendizagem. Portanto, é sempre para correr bem, mesmo que seja só aprendizagem, que não corra tão bem. Na pandemia reinventaram. Na pandemia foi muito desafiante. Na pandemia apostámos em 2020, quando fechou tudo, estávamos a fazer uma feira, ficámos completamente sem chão, porque todas as nossas contas eram pagas com o rendimento das feiras. E de repente tu vês tudo a fechar. E agora? Pensámos que temos que arranjar aqui uma solução criativa. E então houve até uma colega muito querida, a Goretti, que nos deu a ideia de fazermos o imã do Vamos Todos Ficar Bem. E disse, mas isso pode ter uma conotação negativa, que as pessoas podem pensar que nos estamos a aproveitar da situação da pandemia. Não há nada a pensar, faz isso, que olha, eu sou a primeira a querer. Vai com tudo. E aquilo deu-me tanta força que eu pensei, vamos, porque nós de facto não estamos a aproveitar, nós estamos através das palavras, da força das palavras, criar um objeto que possa levar força aos outros. Vamos todos ficar bem. E criou-se uma onda de solidariedade tão bonita em que acho que aí foi quando nós sentimos verdadeiramente o quão acarinhados somos, porque todos os nossos clientes se mobilizaram a querer-nos comprar o imã do Vamos Todos Ficar Bem. Para eles, para oferecer à família, para oferecer às pessoas mais próximas. E isso criou uma teia de carinho que nos permitiu viver durante esses primeiros tempos da pandemia. Depois apostámos numa estratégia mais online e publicidade paga, que também resultou muito bem. Na altura aderimos também ao selo do Portugal Sou Eu, que nos deu também outra credibilidade, outra aceitação no mercado. E em 2021 tivemos uma ideia, aliás foi o Rui. Já está a ver quem é que tem as melhores ideias, não é?
Percebe-se. Teve a ideia de procurarmos uma localidade onde pudéssemos vender de forma mais itinerante, uma licença de venda permanente, mas que fosse itinerante. E pensámos em vir para o Algarve, mas todas as portas se fecharam aqui nos vários municípios. Até que ele disse, porque é que não experimentamos Setúbal? Setúbal nós nascemos em Setúbal, somos de Setúbal, embora na altura não vivêssemos em Setúbal, mas nós somos de Setúbal. Por que não? Setúbal. Aliás, somos 3 de Setúbal. Exato. Estamos aqui para quem não sabe lá em casa. É verdade. E na altura pedimos essa licença de venda e toda a gente disse, olha Rita, esquece porque eles não estão a atribuir licenças de venda. E eu disse, não, podem não estar, mas nós vamos conseguir. E na altura eu tinha, uma das coisas bonitas que a pandemia me trouxe foi a questão da meditação. E eu faço uma meditação de cocriação de realidade. E eu nesse dia sentei-me no sofá com o Rui, o japamala numa mão e a mão dada com o Rui no outro, e fizemos os nossos mantras e co-criámos a nossa licença de venda abençoada, já conseguida na Praia da Saúde em Setúbal. E embora muita gente não perceba isto e goze, entre aspas, mas o que é facto é que tudo aquilo que eu co-crio eu consigo. E às vezes isso é bonito porque até acaba por ser inspirador, que as pessoas percebem que tudo aquilo que mentalizam que é nosso, acontece. Tal como quando mentalizam que não conseguem, também não conseguem. Boicotam-se eles próprios. E nós co-criámos a nossa licença de venda. E o que é facto é que passado uma semana me ligaram da Câmara a dizer que a licença tinha sido atribuída. E eu chorei tanto, eu pulei tanto, eu parecia uma miúda pequena, porque aquilo foi concretizado um sonho, uma nova porta que se abria. Perante o desafio de uma realidade em que não havia feiras nenhumas, ainda continuávamos em 2021 e estava tudo fechado na mesma, não é? E nós tínhamos que seguir outro caminho, porque o Zeeman já tínhamos esgotado o caminho do Zeeman, já tínhamos esgotado, entre aspas, a publicidade online, tínhamos que nos reinventar com um projeto diferente. E conseguimos, de facto, essa licença em Setúbal, junto à praia, na Praia da Saúde. Na altura tínhamos só uma tenda de 2x2, que tínhamos que montar e desmontar todos os dias. O Rui tinha sido operado e aquilo era muito violento para ele, a montagem diária e desmontagem, mas era uma benção nós podermos trabalhar no meio daquele caos que era as pessoas não poderem trabalhar. Nós tínhamos a felicidade de continuar a dignificar o nosso trabalho, poder vendê-lo, poder comunicá-lo. E fizemos a pandemia muito assente nessa licença de venda em Setúbal. Depois surgiu a ideia do quiosque. Eu todos os anos tenho o hábito de ir com o meu pai ao cemitério no dia 2 de setembro. E há sempre qualquer coisa de mágico nesse dia, como se fosse a minha mãe a pôr ali uns pozinhos por limpim-pim. E nesse dia eu vinha de viagem e vinha dizer ao meu pai, o Rui anda tão cansado, todos os dias temos que montar e desmontar a tenda. O que nos dava jeito era uma estrutura daquelas fixas, tipo aquelas da Superboc, da Small, que nós pudéssemos acoplar ao nosso carro e levarmos para todo lado. E ele, então deixa lá que o papá vai ver onde é que isso há. E eu assim, não papá, porque eu não tenho dinheiro para essas coisas, esquece isso. Também não estou a pedir dinheiro nenhum, eu vou ver onde é que isso há. E naquele dia não descansou enquanto não soube o sítio onde aquilo se vendia, deixou-me lá na altura a tomar conta do quiosque, trocou de parceiro para buscar o Rui e foram lá ao sítio onde se faziam estas estruturas e comprou naquele dia aquela estrutura. E é uma benção porque nos dá uma versatilidade enorme, podemos ir para todo lado com o quiosque atrás. Pronto, e não tem nada a ver em termos de melhoria de qualidade de vida e de trabalho, não é? E Setúbal tornou-se, entretanto, o vosso lar também. Exato. E depois para além Setúbal. Do quiosque, depois também o ateliê. É verdade. O ateliê também tem uma história muito bonita, porque era a antiga garagem do meu pai, portanto era o ateliê de mecânica do meu pai, que se tornou o nosso ateliê de trabalho. Nós, na altura das mudanças, estivemos a fazer uma grande limpeza no espaço e eu, de repente, olhei para o espaço e disse, amor, estou aqui a ter uma ideia maluca. Até se a gente fizesse disso no nosso ateliê? Pronto, era giro, porque assim, em casa, a pessoa acaba por não conseguir fazer, de facto, um trabalho. Exato. Então, remodelámos todo o espaço e tornámos um ambiente muito acolhedor, onde trabalhamos diariamente e onde, neste momento, conseguimos também acolher uma outra colaboradora que está connosco e há a possibilidade de agregar tudo naquele espaço, de receber as clientes que vêm levantar encomendas, portanto, acaba por ser sempre um ponto de encontro onde, durante a semana, as pessoas se podem dirigir. E é muito acolhedor, e tem muita identidade, porque eu cresci ali, em miúda. Portanto, há ali também um património de afetos. Portanto, ainda faz mais sentido ser o nosso ateliê em Setúbal. Como tudo aquilo na vossa história. Exatamente. Qual é o balanço que vocês fazem, não é? 2012 tiveste uma ideia, assim, um sonho, não é? Agora estamos em 2025. Quando olham para aquilo que construíram, qual é o balanço que fazem e o que é que falta fazer? Porque tu não vais parar. Não me parece fazer, amor? Que vocês vão parar. Falta Uma pessoa que acha que estás sempre em atividade e tens aí uma pessoa que, embora mais tímida, mas é a força
também te empurra, não é? Sim. E vocês os dois juntos tornam possível este projeto lindíssimo. Onde é que se imaginam? Não vou dizer daqui a 10 anos, não é? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o quê? Eu gostava de que é que pode ir profissionalizar cada vez mais, mantendo a mesma essência, mas gostava de ter cada vez mais pessoas a colaborar connosco, que eu pudesse ensinar, que pudéssemos ir delegando algumas funções, mas isso depois também tudo tem um custo e isto acaba por ser também muito familiar e eu não quero também que se perca a essência. A partir do momento, é óbvio que eu gostaria muito de ter uma máquina que fizesse as furações todas, que eu pusesse lá as coisas e que eu furasse logo 1000 e menos uma vez. Ele também gostava. Eu ainda mais. Só que depois com isso também vai acabar por se perder um bocadinho a essência. E eu sei que custa muito a furar uma carteira e que isso leva muitas horas de trabalho, mas eu não quero perder isto. Eu gostava de profissionalizar em alguns aspectos, tipo arranjar algumas ferramentas que nos facilitem as nossas tarefas, tal como o corta-cantos que eu te falei há pouco, que é uma coisa tão simples, mas que facilitou imenso o processo. Portanto, arranjar pequenos mecanismos que nos permitissem algumas furações mais rápidas, a costura tem que ser sempre manual, portanto aí também não há muito a fugir. A parte gráfica eu faço questão de ser sempre eu a fazer na mesma e manter aquele laço com os clientes, porque eu quero dar continuidade a este património de afetos. Este é um projeto de afetos e vai sempre continuar a sê-lo, porque senão vai perder a sua essência. No entanto, gostaria de arranjar mecanismos que tornassem, nomeadamente o processo do Rui, mais facilitado, porque isto exige um esforço físico também muito elevado. E as nossas mãozinhas já começam a dar sinal. Eu, ano passado, quando preparei os ímãs de góis, eu cortei tanta polipel com a imagem para cortar à volta dos ímãs, que eu descasquei um bocadinho do dedo cá dentro e eu sinto uma grande tensão no dedo. E eu não quero também que nós sejamos afetados fisicamente pela nossa paixão. Então gostaria de arranjar mecanismos que nos facilitassem a vida. Mas o pano de fundo tem que ser sempre o mesmo, porque eu não quero que se perca a essência das emoções e das palavras. E esse laço de afeto e essa coisa tão bonita que foi construída com os clientes, que é aquilo que faz com que as pessoas nos procurem. É saber que sai uma peça bem feita, que leva emoções, que é durável e que sempre que as pessoas querem uma coisa diferente, vou telefonar à Rita. Isto é maravilhoso, tu sentires que és a cuidadora daqueles afetos que as pessoas procuram. Porque há sempre há o bom e o mau em tudo, não é? E não sei se Rui, também pensas, por exemplo, se vocês começassem a ter mais pessoas a ajudar-vos, começassem a expandir mais o negócio, mas depois já não é ir ter com a Rita e com o Rui, não é? Pois. Já não seria aquela cara, já não seria... Nesse aspecto ela tem esta visão mais romântica. Mais idílica, é uma visão idílica. Mas também seria bonito poderem expandir e chegar a mais lados, não é? Isto sem dúvida. Vocês os dois sozinhos também não Nós temos esta conseguem. conversa muitas vezes e às vezes... Provoca alguma fricção. Porque eu acho que temos que crescer. Temos mesmo que crescer porque qualquer negócio chega a um ponto, por muito bonito que seja, mas chega a um ponto que corremos o risco de estagnar. Agora é como ela diz, tem que ser tudo muito bem pensado porque nós não queremos perder a essência, não queremos ser nenhuma empresa de brindes publicitários como existe aí. Nós somos as palavras com arte, temos a nossa essência, somos conhecidos como somos e mesmo crescendo manter essa essência, mas para isso tem que ser tudo feito com... Temos que pisar bem no terreno antes de avançarmos com qualquer coisa, tem que ser tudo muito criterioso. Daí não temos crescido, neste ano tínhamos planeado algum crescimento a nível de outros aspectos do projeto, mas não há tempo também. Não temos tempo e decidimos manter porque ainda não é o tempo. Não é o tempo e se calhar íamos dar um tiro no escuro. Eu acho que depois de ouvir o vosso percurso, tudo vai acontecer no tempo que tiver de tempo. ser e vai continuar a ser feito certamente sempre com o coração. Sem dúvida alguma. Meus queridos, nós estamos a chegar aqui ao final do tempo. Então, quem vos quer encontrar, quem está aqui, não é só quem está aqui, porque a concentração de Faro vem muita gente. Por isso, quem nos está a ver, e a concentração vai começar, neste caso, amanhã, vai começar na quinta-feira. Onde é que vocês vão estar para que possam ir ter convosco? Nós estamos no recinto exterior à feira, estamos na feira exterior, ali perto, ao lado do leque das tatuagens, dos Angels.
Quero explicar melhor em que sítio é que fica. A feira, a feira exterior, também a não feira fica. exterior. Toda a gente Exato, por aí. É a aquela feira feira que exterior. está cá fora, que tem sempre muita gente, muita animação Tal e também, qual. está Sim, sempre cheio. permite-nos acolher as pessoas que vêm de fora e não só as que vão para dentro As do que vão recinto. para dentro e do acho que isso é um recinto. equilíbrio muito giro. Sim. Depois, em termos das redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok. Basta procurarem palavras com arte. E estamos, de facto, em várias plataformas de comunicação. Cada vez mais vou postando também nos vídeos, porque sei que, embora isso tenha muito trabalho, mas sei que hoje em dia é o que tem mais visibilidade. Exato. E a prova disso foi, por exemplo, o vídeo que nós fizemos do Sporting campeão, que teve uma visibilidade de 15 mil likes, 15 mil visualizações. Nós nunca tínhamos tido 15 mil visualizações, mas graças ao facto da família sportinguista ter achado piada e ter partilhado, teve um boom enorme. E depois também é bonita esta rede de carinho das pessoas que nos vão acolhendo e vão partilhando também o nosso projeto. E graças à imagem, hoje vivemos na era da imagem, comunica-se muito através do vídeo, já não é tanta fotografia, já não é o áudio, é a imagem com vídeo e em que explicamos de facto onde é que estamos, o que é que fizemos, e cada vez mais temos que nos atualizar para esse tipo de comunicação mais atual. De resto, então, nas redes sociais podemos encontrar os sítios por onde vocês vão passando. Exatamente. Vão estar de volta a Faro muito em breve, no início de agosto. Uma semana. Uma semana e meia Pois, depois. semana, basicamente. Vamos a casa e voltamos. E depois para ficamos Faro. por cá, nem mesmo em Portimão, Depois ficamos no Festival da aqui, Sardinha. saímos daqui para Portimão. Então vamos ter a concentração de Faro, vamos ter o American Cars também em Faro. Exatamente. Vamos ter Portimão. Exato. Depois vamos para Góis. Vamos para Góis. Góis. Depois Vidigueira, concentração da Vidigueira. Isso tudo. Não, Caramulo, que é outro desafio, Caramulo Motor Festival. Este ano vamos ter 2 eventos no mundo automóvel, portanto já temos uma visibilidade muito bonita neste mercado, neste mundo das 2 rodas, e agora vamos passar também a aprofundar o mercado das 4 rodas com o American Cars e com o Caramulo Motor Festival. São 2 apostas em grande que também vão correr bem. Também vão correr bem. E depois terminamos o verão, terminamos com o Setúbal Custom Weekend, que é um evento que nós adoramos, e em novembro temos a nossa Gulgan, que também adoramos. E depois da Gulgan, o mercado de Natal, O mercadinho se Deus Natal. quiser. Exatamente. Que é um ano extenso, dura muito tempo, mas é muito bonito Exato, é um também. mesinho inteiro. Ou não mas é fosse eu bonito. também de Setúbal e por isso. E foi lá que nos encontramos E foi ano lá que nos passado encontramos também, o ano que nos passado. reencontramos. Muito obrigada por Obrigada terem a estado nós. cá. Vocês aí em casa, acompanhem a Rita e o Rui, acompanhem as palavras com arte. Nós temos estado a mostrar aqui lá para casa algumas imagens, algumas fotografias também para as pessoas terem um bocadinho mais de noção das coisas fantásticas que vocês fazem, e eu só vos posso desejar sempre muito sucesso. Que nos voltemos a encontrar aqui, com novidades, que eu acho que sei que vão sempre surgir. E eu queria despedir-me com uma frase que a Rita me dedicou ano passado, porque foi no ano passado, como dizíamos há pouco, na Feirinha de Natal, que nós também nos reencontramos, porque vamos nos encontrando nestes certames, e acho que nos encontramos. Há uma empatia bonita. Há aqui alguma coisa muito bonita. E o ano passado a Rita ofereceu-me este imã com esta frase, que é a que eu quero dedicar também à Rita e ao Rui, que é que sejamos luz no coração das pessoas que nos fazem bem. É aquilo que eu sinto quando estou ao pé deles, é aquilo que eu vejo que eles fazem às outras pessoas, às pessoas que os visitam, que os rodeiam, e por isso mesmo muito, muito, muito obrigada. Lá para casa, acompanhem a Rita e o Rui, as palavras com a arte, acompanhem-nos a nós também. Nós vamos continuar aqui com vocês a partir do final deste mês com novidades, porque vamos passar a estar na Mel, para que possam acompanhar-nos ainda com mais facilidade. Cultura em Revista volta muito em breve. Muito obrigada a vocês que estão connosco aqui em Faro, em Portugal e no Brasil, nos Estados Unidos, onde já vamos estando representados no resto do mundo. Muito, muito obrigada e até breve. E eu vou-me despedir, não costumo fazer, mas eu quero, vou-me despedir com um grande beijinho. Obrigada. Deste casal fantástico e que é Olha, já agora, fabuloso e faz um trabalho fabuloso. Vamos terminar de uma forma ainda mais bonita, que é com uma peça que nós fizemos especificamente para ti. E que tem uma mensagem também muito bonita, que é deixa nos outros o melhor de ti, a tua luz. E acho que é isso que tu fazes um bocadinho com cada pessoa que entrevistas. Eu tenho que dizer isto lá para casa, eu estás a apanhar ainda, ou preciso de me... Parece melhor ser de sentar, não é? Só para mostrar aqui. Isto é bonito porque eu há pouco tempo tinha falado com a Rita fazia as japamalas, começou a fazer, eu vi.
E adorei. E falei com ela por mensagem que queria uma, e ela perguntou-me o que é que gostas, mas depois aquilo acabou por ficar ali um bocadinho mal combinado. Eu mandei-lhe uma fotografia do meu casamento, das cores que eu gostava, e há pouco quando cheguei aqui ela perguntou-me qual era a que eu mais gostava, eu disse, é a roxa, claro, e ela disse-me que eu tinha feito especialmente para mim. Por isso fica aqui Obrigada, de coração. muito obrigada. E até breve. Até breve. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.